Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então temos aqui o apóstolo Paulo ensinando ao seu aluno, ao seu jovem ministro, chamado por ele, sim, por Paulo, para contribuir na obra da expansão e da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo que enviou Timóteo para muitas outras igrejas, para monitorar, para ensinar, para doutrinar. E agora nós vemos o próprio Paulo, apesar da grande responsabilidade que Timóteo já tinha diante da Igreja de Cristo naquela época, Paulo viu a necessidade de, mesmo assim, continuar ensinando a Timóteo, o que traz para nós uma lição, para nós que somos ministros de Cristo, de que nós nunca devemos esquecer de que somos aprendizes do Senhor Jesus Cristo e que sempre, durante toda a nossa vida cristã e ministerial, também carecemos de ser ensinados. Mas observe que Timóteo não estava sendo ensinado por qualquer um, não era qualquer coisa. Timóteo estava sendo ensinado por um grande homem de Deus, que tinha chamada de Deus, que tinha intimidade com Deus e que conhecia a palavra de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que querem ensinar a outros, mas não têm nem intimidade com a palavra, nem compromisso com a palavra e nem tem comportamento de acordo com a palavra. O que nós temos assistido hoje, principalmente nas redes sociais, são vários ministros, vários que se dizem apóstolos, vários pastores que se desviaram do caminho da verdade e estão ensinando outras coisas, não o puro e genuíno Evangelho de Cristo. Tem ensinando, por exemplo, a mentira, tem incitado o povo de Deus a ter um discurso, uma atitude de ódio, principalmente nesse momento eleitoral, onde está levando os cristãos a odiar determinados candidatos, candidato A, candidato B. Isso não é ensinamento cristão de jeito nenhum. A Bíblia nunca ensinou e não é isso que Paulo ensinou em momento nenhum, nem a igreja, nem aos ministros que estavam com ele trabalhando na obra. Então essas pessoas estão na contramão da palavra de Deus. Estamos aqui é Paulo preocupado em ensinar aquele jovem ministro a como se portar bem diante de Deus e da sociedade. Observe o que ele diz aqui. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, Paulo está ensinando aquele jovem ministro que já sabia disso, porque senão não poderia ser ministro, mas ainda assim, Paulo sentia necessidade de, mais uma vez, alertar, ensinar e admoestar, como ele está dizendo aqui, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, rogar, pedir a graça de Deus por todos os homens. Fazer intercessões, ações de graça, ou seja, em forma de gratidão a Deus por todos os homens. Observe, todos os homens. Paulo não está dizendo que tem que orar por uns homens e outros não. Mas o que nós estamos vendo na atualidade são determinados ministros orando por umas pessoas e por outras não. Orando por umas e amaldiçoando outras. Orando por uma e inventando mentira contra as outras. Isso não é o evangelho. Isso é outro tipo de evangelho. A Bíblia diz que ainda que um anjo do céu desça do céu para anunciar outro evangelho, seja considerado anátema, ou seja, maldição. Infelizmente é um evangelho amaldiçoado que muita gente está de forma proposital, porque esses conhecem a Bíblia, estão ensinando para o povo, desviando o povo e levando o povo de Deus a ter uma atitude contrária aos santos princípios da palavra de Deus, inclusive ministrando ceia a pessoas que sequer aceitaram Jesus como Salvador, que sequer se converteram dos seus pecados, estão ministrando ceia a pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, cometendo, na minha ótica, no meu ver, um sacrilégio contra uma das principais ordenanças da palavra de Deus, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então esse é um outro evangelho, e não é esse evangelho que Paulo está ensinando a Timóteo. Muito pelo contrário, Paulo está admoestando, Paulo está alertando para que ore, mas não é só orar por uns, é orar por todos, mesmo aqueles que aparentemente têm uma postura que não concorda com as nossas crenças, com os nossos princípios cristãos. Ainda assim, a Bíblia diz que nós devemos orar por ele, é o que diz Paulo aqui. Tanto é que Jesus disse que nós devemos orar por aquele que nos amaldiçoa, aqueles que nos amaldiçoam. E pelo que eu vejo, não há pessoas hoje
amaldiçoando, nos amaldiçoando. Muito pelo contrário, tem posições contrárias, é verdade, mas não nos amaldiçoa. Mas mesmo assim a Bíblia diz que devemos orar por ele. E Paulo diz ainda no versículo 2, pelos reis e por todos que estão em eminência. Ou seja, os reis significam os governantes da nação. Nós temos a obrigação de orar pelo presidente, mas também pelos governadores, pelos prefeitos, pelos senadores, pelos deputados estaduais e federais, pelos vereadores, pelos membros do poder legislativo, que são os juízes, que são os ministros, ou seja, todos que estão em eminência, não apenas pelos reis. No entanto, há determinados ministros que estão ensinando apenas orar por uma autoridade, certa autoridade, e esquecendo as demais, muito pelo contrário, agindo com extrema agressividade contra membros de outros poderes, usando palavras de baixo calão, palavra esdrúxula, palavra torpe, quando a Bíblia diz que não deve haver palavra torpe em nossa boca. Isso é um outro evangelho. Esse outro evangelho, eu aconselho que ninguém possa seguir, porque não está de acordo com a palavra de Deus, principalmente no momento que estamos vivendo agora, em que está vendo momento eleitoral, onde muitos pastores estão trocando o púlpito, estão fazendo do púlpito uma arena política, estão fazendo do púlpito uma outra coisa e não o púlpito sagrado, onde deve se pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Deve ser para a glória de Deus e não para a glória de homem, absolutamente nenhum, porque o Deus que nós adoramos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que nós prestamos culto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente a Ele nós devemos adorar e servir e prestar nossa adoração, nossa obediência firme e de acordo com a palavra. Não obediência cega a determinadas pessoas que já mostraram pelas suas atitudes que não têm compromisso com a bendita e gloriosa palavra de Deus. Principalmente certos ministros que se desviaram da verdade, passaram a pregar a teologia da prosperidade, que passaram a pregar um evangelho de ódio, um evangelho que incita as pessoas a outra e, principalmente, um evangelho onde leva os crentes a espalhar e a contar mentiras pelas redes sociais. Isso é reprovável, não é esse o ensinamento que Paulo está dando aqui para Timóteo. Paulo aconselha Timóteo a orar pelos reis, por todos esses que estão em eminência. Por quê? Porque todas essas pessoas que estão em eminência têm uma responsabilidade na sociedade e nós precisamos orar por elas para que Deus as ajude para que possamos ter uma vida, como diz aqui, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, se aqueles irmãos, se aquelas irmãs estão orando por pessoas para que vá na contramão, para que essas pessoas estão gerando guerra, estão gerando violência, estão gerando ódio, estão na contramão do que diz a palavra de Deus. Devemos orar por elas, para que elas, sim, essas pessoas, possam deixar esse comportamento reprovável, antibíblico e anticristão, e não apoiá-los nessa atitude de agressividade e de ódio. Devemos orar por elas, mas para elas deixarem esse comportamento antiético, antibíblico e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Era isto que Paulo estava ensinando para Timóteo. Por quê? Porque Paulo desejava ter uma vida quieta e sossegada. Nós temos que orar para que o nosso país, num período como esse que nós estamos passando eleitoral, seja um período que tenhamos quietude e sossego, com toda piedade, diz aqui o versículo, e honestidade. Nós temos que ser honestos, e honestos de acordo com os princípios da palavra de Deus. E para encerrar, diz aqui a palavra, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, essa atitude Paulo está aconselhando para Timóteo, porque isto é do agrado de Deus, porque isto é bom. E se é bom diante de Deus, e se é agradável diante de Deus, eu e você temos a obrigação de agir desta forma. Temos que orar por todas as pessoas, temos que orar por todas as autoridades, temos que orar, vou dizer mais claro, por todos os candidatos que estão disputando uma eleição muito complicada, com muitas complexidades, mas a obrigação minha e sua, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, é orar para que todos façam uma campanha com sossego, com tranquilidade, e nós não façamos da nossa igreja, casa de oração, uma disputa, uma arena política, pois a igreja, ela não é extensão e não deve ser de partido político nenhum e de nenhuma outra ideologia,
porque o Evangelho de Cristo está acima de toda e qualquer ideologia. Nós não somos crente em ideologia, somos crente na bendita e gloriosa palavra de Deus. É esta palavra que vai santificar a nossa vida, que santifica nossas vidas, que nos prepara para ir para o céu, e não a ideologia de corrente política, qualquer que seja. Então,